Fala pessoal! E aí, tudo bom? Então, retornamos aqui. Agora nós vamos resolver uma bateria de questões trabalhando apenas com o simple present, mas na terceira pessoa, ok? Trabalhando agora com he, she, it. Essas primeiras questões que eu separei aqui, nós vamos estar trabalhando apenas com a forma afirmativa e com a negativa, combinado? Porque depois a gente fica só com questões de interrogativa para ficar uma coisa bem organizadinha. Combinado? Vamos nessa então? Simple present, terceira pessoa. He, she ou it. Então, minha tela vai aparecer aí para vocês. Ok. Então tá aí minha tela, essas são as nossas primeiras 4 questões. Trabalhei um pouco ali também com expressões de tempo, tá bom? Trabalhei também, se eu não me engano, na outra atividade, e em algumas pontualmente nessa daqui também, a partir de advérbios de frequência, tá bom? Mas tá tudo bem sossegado. Então, vamos lá. Se você ainda não finalizou a sua atividade, então para o vídeo, respira, tenta fazer primeiro, porque a estratégia é com que essas atividades, esses vídeos de correção, te auxiliem a tirar as dúvidas que você teve ao longo da resolução. Se você não fez o exercício, não vai ser tão proveitoso assim você somente assistir o vídeo. Você precisa tentar primeiro, para você tentar chegar às conclusões, ver o que você lembra, o que você não lembra, tá bom? Aí sim, pronto, fez. Agora vem para cá, vamos corrigir. Então, simbora. Number one, select the correct alternative. Eu tenho aqui primeiro, então. My mother always get up at 6 o'clock. E aí, pessoas? O que vocês acham? 6 o'clock in the morning? 6 o'clock in the afternoon? 6 o'clock in the morning. Por quê? Então, a alternativa ela começa aqui em cima, tá bom, pessoal? É in the, e aí você continua in the morning, tá bom? É tudo isso aqui, viu? Por conta da questão do verbo, tá? O verbo, ele vai falar sobre levantar. Levantar às 6, geralmente levantar no sentido de acordar, não é? E aí eu já vou aproveitar e fazer aqui uma correção. Tá vendo que eu tô falando my mother? My mother é ela, she, my mother. Afirmando no presente, o nosso verbo get tá bem aqui, ó, deveria ter um S, tá? Gets, com S, viu? My parents, agora sim, ó, my parents, aqui é plural, aqui é they. My parents usually go to bed at 7 o'clock at night ou in the evening. 7 o'clock at night. Então, a mesma coisa, a alternativa começa aqui em cima, tá bom? At night. Porque esse período de evening, ele é o período da noite, mas ele é mais para aquele período do início da noite, tá bom? We have a chicken sandwich. We have a chicken sandwich for lunch at night or every day. For lunch. Pessoal, se é for lunch, se é para o almoço, não faz sentido você falar at night. Então, every day se encaixa melhor. Todo dia, every day. E aí percebe, olha, o every day é um advérbio de frequência. Ele está falando com que frequência? No caso, come, né? Nós comemos o sanduíche de frango para o almoço todos os dias. Com que frequência? Todos os dias. Porém, por ele ser um advérbio de frequência, ele é um advérbio composto, nós temos duas palavras que, de fato, constituem aquele advérbio, ele vai vir no final, tá bom? Ele vai vir depois do nosso verbo, tá? Que é diferente com a situação do usually, que a gente viu aqui em cima, ó. Usually é um advérbio, ele é um advérbio de frequência simples, é só uma única palavra, então ele vem antes do nosso verbo, tá? Next, I often arrive home from school at 5 o'clock. At 5 o'clock at night? Não. 5 o'clock in the afternoon. Às 5 horas da tarde. I talk to my boss every week. I talk to my boss every day. Usually on Mondays. Ah, peraí.
Mas se é geralmente, usualmente, às segundas-feiras, se é geralmente, usualmente, às segundas-feiras, então, I talk to my boss every week, toda semana, e não todo dia. Eu tô falando que é nas segundas-feiras. They don't study every week. They don't study at the weekend. They study from Monday to Friday. Ó, eles estudam de segunda a sexta, from Monday to Friday. Se eles estudam de segunda a sexta, eles não estudam. They don't study at the weekend. Eles não trabalham, perdão, eles não estudam ali no final de semana, ok? Então, sossegadaço, bem fácil. Vamos para a próxima. Agora sim, trabalhando com a estrutura da terceira pessoa. Alicia doesn't live in a big apartment. Precisamos reescrever. O que tiver negativo, transforma para positivo. O que tiver positivo, transforma para negativo. Alicia doesn't live. Vamos tirar o doesn't. Alicia lives com S. In a big apartment. Ok? Alicia lives. Alicia, ela é terceira pessoa, tá no presente, é uma frase afirmativa, o verbo, tenho que analisar o verbo. Terminou com O, S, S, SH, CH, X, Z, não terminou? Beleza. Consoante Y? Também não é consoante Y. Terceira regra é, coloca o S. Pronto, terceira regra, lives. Max works Max works for a big tech company. Max works for a big tech company. Está afirmando. Vamos negar. Max doesn't. A negativa da terceira pessoa, nós utilizamos doesn't e nós mudamos o verbo para a forma normal. Max doesn't work for a big tech company. Lucy doesn't study. Vamos tirar aquele doesn't. Então vai ficar Lucy study. Olha só, study. Lucy, ela, she, terceira pessoa, afirmando no presente. O seu verbo, consoante Y, sim, study. D, consoante Y. Retira o Y e é S. Lucy studies Spanish on Fridays. George doesn't watch. George doesn't watch. Vamos falar então que ele assiste. George watch. Vamos lá. George, he ou she, não é? Terceira pessoa, presente, e eu estou afirmando. Modifica o verbo. Se o verbo terminar com O, SS, SH, CH, XZ, eu acrescento ES. O verbo watch terminou com CH. CH, primeira regra, adiciona ES. George watches cartoons. Philip. Philip has. Olha que legal. O has. O has, ele já vai ser a forma alterada do verbo have. Eu falo que I have, you have, we have, they have, mas quando eu estou para he, she, it, a transformação é has, tá bom? Então aqui é uma exceçãozinha. Então vamos nessa. Eu falo que, perdão. Philip has a black cup of coffee for breakfast. Vamos para a negativa. Philip doesn't have. Eu tenho que voltar o verbo para sua forma normal. Continua a frase. Richard goes. Mas agora eu vou falar que ele não vai. Richard doesn't go. Coloca o doesn't, volta o verbo para a forma normal. O Richard não vai. Richard doesn't go. My parents don't finish. E agora? My parents, positivo. My parents finish work e continua. Peraí, professor, mas calma lá, eu não tenho que alterar o verbo? Não, não tenho que alterar o verbo. Por que será que eu não tenho que alterar o verbo? My parents é pais. Pais, seus pais, mamãe, papai, juntos, parents, são seus pais. Se eu fosse mudar, se eu fosse trocar my parents por algum dos nossos pronomes, por alguns dos nossos subject pronouns,
I, you, he, she, it, we, you, they, eles. Eles quem? Os meus pais. Então aqui, na verdade, é um they. E they não transforma verbo. Se você não pegou pelo raciocínio, você provavelmente pegou pela palavra don't, bem aqui em cima, ó. Se eu já estou utilizando don't, eu estou trabalhando com simple present, mas eu não estou trabalhando na terceira pessoa. Então, se eu não estou na terceira pessoa, eu não modifico o verbo. Vamos continuar. Rewrite the sentences, fixing the mistake. Então, vamos reescrever, consertando o erro. My uncle live, eu posso falar assim? My uncle live? My uncle, eu substituiria por ele, he. Então, eu tenho que transformar. My uncle lives, com S. E aí você escreve. Julius doesn't work. Julius, ok, doesn't. Tá tudo bem. O que não está é o work. Tá vendo? Eu não posso transformar o verbo. Na negação, o verbo ele vem normal. Doesn't work. Michelle. Michelle doesn't wear. Doesn't wear. Aqui em cima eu estava falando Michelle don't. Mas Michelle doesn't. Michelle, he, she, it. Não posso. Ok? Então, doesn't. Your classmate study. Não, não, não. Your classmate studies. Sim. Your classmate studies. Porque your classmate seria o seu colega de turma, o seu colega de classe estuda. Ele estuda. Ela estuda. O seu colega de classe estuda. Então, o seu colega de classe é he, she ou it. Beleza? Verbo study, consoante Y. Remove o Y e S. E aí você continua reescrevendo. My grandparents. My grandparents goes. Peraí, como assim? My grandparents go. My grandparents go. Eu não transformo o verbo. Porque my grandparents significam os meus avós. Os meus avós são eles. Eles quem? Os meus avós. Então não é ele e não é ela. São eles, ok? Então ali é um they. E quando eu estou trabalhando com o sujeito they, eu não modifico o verbo. My grandparents go. They go. Harry starts, beleza. Starts work, tudo bem. At 7, tudo ok. And finish, peraí. Mas esse finish não continua se referindo ao Harry, que o Harry começa a trabalhar e que o Harry termina o trabalho? Então, aquele finish faltou a conjugação. Ficou, então, Harry starts work at 7 and finish. Peraí. Finish. Eu tenho um verbo presente, terceira pessoa, afirmativo. O seu verbo agora finalizou com SH. Acrescenta ES. Finishes it at 6. It has a muffin. Oh, perdão, é I, né? Isso, é I. I has a muffin? Não, meu parceiro. I have a muffin. I have, you have, he, she, it has. Rachel go? Rachel goes. Rachel goes. Por quê? Ela, a Rachel, he, she, it, presente. Afirmando, modifica o verbo. O verbo é go. Terminou com a letra O, verbo terminando com a letra O, acrescenta ES. Rachel goes. Última questão aqui que a gente tem dessa parte afirmativa e negativa é para a gente só modificar esses verbos. Então vamos lá. Bem simples. My friend Monica lives. My friend Monica lives. Vamos lá, seleciona aqui, cara. Isso. Pronto. My friend Monica lives in New York, in the US. She works. She works for a restaurant. She
Get up. Atenção, get up. O S está no get e não no up. Aquilo ali é uma alteração que deve acontecer no verbo, tá bom? Up não é verbo. Combinado? Então, get up é sim uma locução verbal. Get up. Mas se eu for analisar o verbo mesmo, é somente o get. Tá? Então, get up early and leaves. Somente com S, porque já terminou ali com a letra E, não se encaixa na primeira e nem na segunda regra. Então vamos lá. She gets up early and leaves home at 7:30. She not have. Negação. Eu vou falar que she doesn't have. She doesn't have breakfast. Tá bom? Então, vou seguir essa linha para o lado de cá. She doesn't have breakfast. Aqui, ó. She doesn't have breakfast at home. She take. She takes. Com S. Ok? Verbinho alterado, terceira pessoa, ela presente, afirmando. She takes the bus to work and arrives. E ela chega. Arrives at the restaurant. E ela chega no restaurante. She arrives at the restaurant at 8:30. She starts. Ela começa a trabalhar. Starts somente com a letrinha S. Starts work at 8:45. She usually has. She usually has lunch. Ela geralmente almoça. She usually has lunch at her work. She, agora é o verbo finish. Finishes. She finishes. Ela finaliza. She finishes work. Eu acho que eu vou colocar mais pra cá. Pronto. She finishes work at 9. Então, aqui, esse finishes está aqui. Atenção com finish, ok? Finish, finalizou com SH. SH, adiciona ES. She finishes work at 9. And, e agora o go. She goes. She goes. She goes straight home. In the evening, she, agora negativa. Negativa, eu vou usar o doesn't e o verbo na forma normal. She doesn't watch. She doesn't watch TV. But she often, mas ela frequentemente estuda. Often studies. But she often studies and read novels. E read aqui. And reads novels. Reads com S. Pronto. Então, esse daqui era só você realmente aplicar aquela regra, né? A maior parte dos verbos ali estão sendo trabalhados na forma afirmativa, tudo ali está na terceira pessoa, está no presente, então vai ter que alterar. O que não vai alterar é quando você estiver na negação, tá? Então, chegou ali no not, ele estava falando, olha, fala que não e a ação. Doesn't have, doesn't watch. Combinado? E lembra da regrinha. Ficou em dúvida? Você para, olha lá naquela tabelinha, onde eu coloquei regra 1, regra 2, regra 3, vê aonde que você está, vê o que se aplica. Combinado? Vamos então para a próxima parte de atividades. São muitas atividades, para isso daqui ficar bem fixado. Vai lá, toma uma água e vamos retornar. Não temos tempo a perder. Primeira atividade é uma atividade para nós selecionarmos. Aqui. Nossa segunda atividade é uma atividade um pouquinho maior, mas não é tão complicada assim. Aqui, essa é a 2. Então, vamos fazer essas daqui primeiro, antes de continuarmos.
Então, vamos lá. Choose the correct alternatives. Então, tenho que olhar aqui com muita calma e selecionar. I cook dinner. I do dinner for my wife every day. E aí, I do dinner for my wife every day. Esse do, dinner. Então, é melhor você utilizar cook dinner. I cook dinner. Ok? Vocês, um pouquinho mais para frente, vão conhecer a diferença do do para o make. Tá bom? Então, I cook dinner for my wife every day. John never does the grocery store. Grocery store é como se fosse um verdurão, sabe? Uma vendinha onde você vai comprar ali frutas, legumes. Grocery store. John never goes to the grocery store. Ele nunca vai para a vendinha. Chris feeds his cat. Feeds, ele alimenta. Chris feeds his cat in the morning. Ele alimenta o gato dele. My brother and I clean the bathroom. Do the bathroom every week? Não. Clean. Nós limpamos o banheiro. Ok? Every week. Joey always washes the dishes. Ou Joey always cleans up. Washes the dishes. Ok? Lavar a louça. Washes. Tá vendo que todos os verbos já estão vindo alterados ali, né? Tá bom? Então, aqui é o entendimento do verbo com a próxima palavra. É vocabulário. We usually clean the washing at the weekend. We usually do the washing. Do the washing é a expressão para nós falarmos lavar roupa. Ok? Do the washing. Alicia does her bed. Alicia makes her bed. E aí? Alicia makes her bed. Does her bed. Makes her bed. Para você arrumar a cama, she makes her bed. Combinado? Bom demais. Vamos para a próxima. Complete the questions and answers with the correct form of the verbs. Então tá. Eu tenho aqui. Does Rachel make her bed every day? Aí eu tinha o Rachel, tinha o make, e eu tinha que criar a pergunta. Does Rachel make? E aí já respondeu ali, ó. Tem um xizinho, né? No, she doesn't. Where? Vamos fazer a pergunta. Eu já tenho where. Tá faltando o verbo auxiliar. O auxiliar na terceira pessoa é does. Como que eu sei que tá na terceira pessoa? Porque tá falando Richard, tá falando ele. Então, where does Richard? Ok, vamos para a pessoa. Em cima era does Rachel. A única diferença agora é que já veio o pronome interrogativo. Eu agora acrescentei o does e coloquei o Rachel. Tá? O Richard. Does Richard? Where does Richard live? Aonde que o Richard mora? Where does Richard live? Em Scotland. Próxima. Agora eu tenho he, eu tenho walk. Então tá bom. Does he walk his dog? Does he walk his dog? Ele caminha com o cachorro dele? Ele faz essa caminhada com o cachorro? Ele caminha com o cachorro? Does he walk his dog? Yes, he walks his dog there every day. O já tem o pronome interrogativo. Se eu já tenho o pronome interrogativo, agora eu vou utilizar o auxiliar. Beleza. Who does? Who does washes? Tá vendo ali na alternativa que eu não tenho indicativo de pessoa? Eu não tenho he, eu não tenho she, eu não tenho it, eu não tenho o nome de alguém. Pois é, isso é uma característica que acontece muito com o who, porque o who é exatamente para perguntar quem. Quem? Quem o Caio poderia ser? Quem o Pedro poderia ser? Mas nesse caso eu quero saber quem lava a louça. Quem lava a louça? Eu não tenho um indicativo quem Caio lava a louça, quem Pedro lava a louça? Não. Então aqui, olha só que lindo. Who washes the dishes? A gente já usa a forma transformada na nossa pergunta. Você não precisou utilizar o does.
O does ele vai aparecer ali na pergunta com o pronome interrogativo quando você tiver a pessoa a quem você se refere na própria pergunta. Por exemplo, quem o Caio gosta? Com quem o Caio viajou? Com quem o padre falou? Com quem? Quem? Então, mas eu tenho a referência. Com quem o Caio falou? Com quem o Felipe viajou? Eu tenho a referência que é quem o Felipe. Nesse caso, é quem lavou. Quem lavou, eu não tenho referência de pessoas. Eu quero saber quem lavou. Então aqui eu posso, sem problema nenhum. Eu já peguei a ação, já transformei. Who washes the dishes in your house? I do. I do. Esse do para responder e você evitar a repetição. Eu lavo as louças na minha casa. I wash the dishes in my house. Ao invés de falar I wash the dishes in my house, para deixar isso tudo bem, sabe, não repetitivo, você usa o do. I do. E dentro desse do tá todas essas palavras que você está evitando. What Leonard do? Ah, beleza. Ó, eu já tenho o what. Tá faltando o meu auxiliar, que é o does. Tem que é o does, porque tá aparecendo o Leonard. Tá vendo ali? Então vamos lá. Leonard. Does Leonard, what does Leonard do around the house? What does Leonard do around the house? O que o Leonard faz? O que que o Leonardo faz aqui em casa ou na casa? Ok? He washes the dishes and cleans the kitchen. He washes the dishes and cleans the kitchen. Ele lava a louça e ele também limpa a cozinha. How often? Agora é Cláudia e clean. Então tá, eu já tenho um indicativo de pessoa, então eu tenho how often does, já está escrito o pronome interrogativo, how often does quem? How often does Cláudia? How often does Cláudia clean? É a ação, e ação sem transformação. How often does Cláudia clean the living room? Every day. Agora eu tenho she e clean. Perceba que não está aparecendo aqui nenhum pronome interrogativo. What, where, when, não tem ninguém aparecendo. Então é uma pergunta de sim ou não, tá bom? Pergunta de sim ou não, vamos começar com o does. E eu me refiro a quem? Eu me refiro a ela. Does she? E eu quero saber se ela faz o quê? Does she clean? Does she clean the bathroom? Ela limpa o banheiro. E aqui, ó, tem um check para falar que é para você responder afirmativamente que sim. Vamos falar que yes, she does. Olha só, poderia fazer dessa forma. Yes, she does. Para substituir, para não ficar repetitivo, tá? Does she clean the bathroom? Yes, she does. Yes, she cleans the bathroom. Então, se você colocou yes, she does, ou se você colocou yes, she cleans the bathroom, também está ok. Mas aqui, só para deixar legalzinho, vamos colocar aqui um yes, she does. Próxima. Também perceba que eu não tenho indicativo de um pronome interrogativo. Então, eu vou começar a pergunta com does, ok? Terceira pessoa, porque está escrito Stuart. Pronto. Does Stuart cook? Does Stuart cook lunch? O Stuart, ele cozinha, né? Ele cozinha o almoço, ele faz o almoço no sentido de cozinhar. E aí ele falou que sim. Então vamos responder que sim. Yes, he does. Yes, he does. Yes, Stuart does. Ou resposta completa. Yes, Stuart cooks lunch. Mas aqui a forma curta já está de excelente tamanho. Combinado? Então, ó, finalizamos essa segunda questão, que era um pouquinho mais complicada, mas, de novo, ficou em dúvida? Pausa, assiste aquela videoaula sobre o funcionamento da terceira pessoa, tanto na forma interrogativa quanto na forma afirmativa, que tudo vai ficar mais claro. Não conseguiu? Entre em contato comigo e vamos seguir.
Question number 3. Ó, vamos ter que, então, criar as perguntas utilizando esses fragmentos aqui. E a última questão, que é a number 4, já vamos deixar ela aqui também no ponto. Ótimo. Essa bateria só trabalhando com essa parte de pergunta, não é? Então, simbora. Number 3. Eu tenho que criar a pergunta. Simbora. Criando a pergunta, então. How often é o nosso pronome interrogativo. Depois do pronome interrogativo, tem que aparecer o nosso verbo auxiliar. Verbo auxiliar na terceira pessoa, does, criando pergunta. Então, vai ficar how often does John, how often does John do the washing? Então, aqui, para eu economizar espaço e a gente ser um pouquinho mais rápido, porque eu sei que o vídeo já está um tanto quanto comprido e fica cansativo, eu vou colocar apenas a palavra, tá bom? Então, aqui, ó, vou colocar aqui, does. How often does John do the washing? Então, você coloca how often does John, tá bom? O do, ele não mexe. O do the washing é para falar lavar roupa. Com que frequência o John lava a roupa? Do the washing. Vamos lá. What jobs does your dad do around the house? What jobs does your dad do around the house? Quais trabalhos, quais funções o seu pai faz ao redor da casa? John, terceira pessoa. O seu pai também é terceira pessoa. He, she, your friend, walk the dog. Agora, percebe que na letra C nós não temos what, where, when. Então, aqui é uma pergunta direta. Vai iniciar com does. Does your friend walk the dog? Does your friend walk the dog? Inicia com does e o restante é só reescrever. Próxima. Who washes dishes in your house? Pessoas, quando você lê a letra D, você tem um indicativo da pessoa? Se sou eu, se é você. Tem algum indicativo se é o seu pai, se é a sua mãe? Não. Você quer saber direto quem faz aquela atividade? Quem lava? Quem lava? Então aqui você só vai transformar. Who washes the dishes? Who washes the dishes? Assim, ó, in your house. Who washes the dishes in your house? O verbo wash terminou com SH. SH acrescenta ES. When your pet eat? When does your pet eat? When does your pet eat? O seu pet, your pet, nós poderíamos substituir pelo pronome it. When does it eat? When does your pet eat? Quando que o seu pet come? Where? Aonde? Where does Mr. Gray live? Where does Mr. Gray live? Where, verbo auxiliar. Mr. Gray é ele, terceira pessoa, presente na pergunta, does. Where does? William. Então, aqui, ó, a gente não tem um pronome interrogativo. Então, a pergunta vai iniciar direto com does. Does William work in the office, in an office? Aqui também, deixa eu colocar a letra maiúscula, né? Então, ficou, does William work in an office? O William trabalha em um escritório. Inicia a pergunta com does. E a última, how often does Jamie cook breakfast? How often does James cook breakfast? Ok? How often does? Então, aqui o que é importante você lembrar. Pronome interrogativo, does. What does, where does, when does, why does, e por aí vai. Ok? Só atenção quando o seu pronome, quando a sua interrogação, ela iniciar com o who, tá bom? Se o who ele não estiver fazendo menção à pessoa,
com quem você viajou, com quem o Pedro falou, se não tiver menção de pessoa na sua pergunta, o who precisará ter o verbo já transformado na pergunta. Combinado? Vamos para a última? Para a última, o que nós temos, hein? Eu tenho, então, toda aquela frase, he washes the bathroom every week. E eu estou te falando que aquela expressãozinha every week, o que tiver marcado em azul, é o foco da sua resposta. Se você fosse criar uma pergunta cuja resposta fosse apenas o núcleo dela, qual seria aquela pergunta? Tá? Então, toda semana. Que pergunta que foi que você fez para falar, toda semana? Toda semana é frequência. Perguntar sobre frequência é perguntar utilizando how often. How often, beleza. Com que frequência, beleza, já usei o pronome. Depois do pronome interrogativo, eu tenho que utilizar e aí, o auxiliar. O auxiliar vai ser does. Por que que vai ser o does? Porque bem ali na minha resposta eu estou vendo que é o he, que é a terceira pessoa. How often does he? Agora é o verbo wash, sem modificação. How often does he wash the bathroom? Every week. Próxima. Na próxima, está falando que the bus leaves at 4 o'clock. The bus leaves at 4 o'clock. Mas o núcleo, a palavra principal, a expressão principal é às 4 horas. Então você perguntou, what time? Que horas? Mas que horas o quê? Que horas o ônibus? What time does the bus? O bus nós transformaríamos para it, ok? Então por isso que está trabalhando com does. What time does the bus leave? Tem o S. Apareceu o does, você não transforma o verbo, tá bom? Continua. Yes, Luca cooks breakfast every day. Tá vendo que eu não selecionei nenhuma frase, expressão, palavra que determine o núcleo? É uma pergunta de sim ou não. Tá vendo a primeira palavra? Yes. Para eu criar uma pergunta de sim ou não, eu inicio direto com o auxiliar. O auxiliar é does. Por quê? Porque eu estou falando Luca. Luca é ele, é a terceira pessoa. Does Luca cook breakfast every day? Does Luca cook breakfast every day? O Luca cozinha café da manhã, ele faz o café da manhã todo dia. Então, apareceu does, não conjuga o verbo. Agora, ó, Claire cleans the kitchen and bathroom, washes the dishes and feeds the pet. Olha o tanto de coisa. Cleans the kitchen, lava, ela limpa o banheiro, ela limpa a cozinha e o banheiro, washes the dishes, lava a louça, and feeds the pet, e ainda alimenta o pet. Cara, isso tudo tá me falando o que que essa pessoa faz. O que ela faz. What? Porque eu quero saber o quê. O quê? Limpa, lava, dá comida pro cachorro, ok? Por isso que eu cheguei no what. Mas eu quero saber quem faz. What does Claire? What does Claire? Mas o que a Claire faz? What does Claire do? Olha só, você não pode se embananar com isso. Aquele do ali, ele é verbo principal. Aquele do é um verbo de ação, é o verbo fazer. Enquanto o verbo does, ele é o verbo auxiliar, que está me auxiliando a criar uma pergunta no presente, na terceira pessoa. Ok? What does Claire do? E a nossa última questão. Ellen never walks the dogs. No, Ellen never walks the dogs. Começou com no. Pergunta de sim ou não. Pergunta de sim ou não inicia com o auxiliar. Does Ellen walk the dog? Does Ellen walk the dog? A Ellen caminha com o cachorro? No, Ellen never walks the dog. Pronto, pessoas. Que coisa boa. Então, olha, finalizamos aqui toda essa bateria de exercícios trabalhando com Simple Present na terceira pessoa. He, she, it. Trabalhamos com questões na afirmativa,
na negativa e na interrogativa, e trabalhamos muito na interrogativa. Então, a gente finaliza aqui esse conteúdo sobre o Simple Present, trabalhamos tudo que precisava trabalhar com o Simple Present, nós conseguimos trabalhar. Então, a gente encerra esse conteúdo aqui, e valeu, pessoal, até a próxima, hein? Bye, bye!